Nesse vídeo você vai entender o que é e como definir a perfeita narrativa do seu lançamento para atrair, engajar, reter e principalmente converter, vender para as pessoas que se cadastraram no seu evento de lançamento. Antes de ir para o conteúdo, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Henrique, eu sou responsável por algumas das estratégias de grandes marcas brasileiras. Uma delas é o Affinity, que saiu de 150 clínicas para 678 clínicas em 3 anos. Hoje eu sou Head de Growth do Emprega. Nós saímos de 45 profissionais de RH credenciadas na plataforma para 175 em menos de um ano. E é só o começo. Além disso, eu já trabalhei em mais de 180 lançamentos. Estive na frente desenhando copy, a narrativa de lançamentos em mais 50 nichos. Bom, e provavelmente você que está aqui assistindo esse vídeo é porque você quer entender como que você pode desenvolver uma narrativa que engaja com o seu público, com a sua persona e como que você pode fazer para vender mais, porque talvez você esteja passando por alguns dos problemas que são comuns hoje em dia para lançamentos, que é o quê? Olha, custo por lead mais alto, taxa de participação nas lives mais baixa, taxa de engajamento baixa, retenção, dificuldade para reter o público até o final da live. E talvez você esteja até pensando em desistir de lançamento porque o CAC está ficando muito alto. Só que, cara, talvez não. Provavelmente 99% de chance do problema do seu lançamento estar na narrativa, tá? A narrativa, o que que é narrativa? É o background do seu lançamento, é a história que você conta durante o lançamento, é o que dá tom para todas as coisas, é o que define identidade, é o que define estilo de arte, é o que define estilo de edição de vídeo, é o que define o tom que você vai comunicar mesmo, se é uma comunicação mais quente, mais agressiva, mais chamativa, ou se é uma comunicação mais suave, mais tranquila, porque você está contando uma história mais filosófica, etc. Tá? Então, narrativa é a história que você conta durante o seu lançamento. Ok? Para ter algo mais prático aqui, arroz com couve, já vou até compartilhar minha tela e mostrar 2 exemplos de narrativa. Olha, deixa eu mostrar esse daqui primeiro. Dá uma olhada nisso daqui, isso é um exemplo de uma narrativa interessante. Esse é o lançamento da Thay Dantas. Estamos vivendo uma nova era das trevas. Uma era que não apedreja cientistas, mas viraliza mentirosos. Que não queima os vivos, mas também não ama. Uma era que não silencia os competentes. Olha como ela usa Os ignora. cenário, olha as cores. Médicos, advogados e contadores com formações fracas. Infoprodutores e Olha essa luz de fundo, né? Então, o que que ela começa falando? Nós estamos vivendo uma nova era do não sei que lá, beleza. Aqui provavelmente de branding, né? Tá falando de branding. Então, ela começa, coloca alguns quadros, depois coloca algumas fotos de rostos de influenciadores, olha a luz aqui do fundo. Então, o tema central, a história que ela tá contando aqui é de um renascimento da área que ela tá vendendo produto. Aqui, ó, o tema central, renascimento. Então, olha só como ela usa as cores, olha a roupa que ela tá vestindo, tá? Então, esse é um exemplo de uma narrativa. Vou trazer outro exemplo aqui, mas um pouco diferente. Esse é um lançamento do Gilberto. Bem-vindo a 2035, o novo Brasil. Quem controla a política, controla a verdade. O conceito de certo ou errado pode ser definido claramente para todo o Brasil nos próximos 10 anos. Aqui, então, ele está contando uma outra história, uma narrativa totalmente diferente do que foi a do Renascimento lá da Thay Dantas. Aqui o Gilberto, ele olha o cenário. O cenário foi pensado pela questão da narrativa no Brasil. Tem uma bandeira aqui, né? Olha a edição aqui em verde e amarelo do progresso do vídeo. Olha o logotipo, olha a roupa que ele tá usando. A coisa ele troca. Tem um trecho aqui que ele tá com um negócio de presidente. Então, todo tom, a música de fundo, né? Todo o tom do discurso do lançamento, ele parte da narrativa. Arroz com couve? Ok. Então, isso é narrativa. E você precisa ter uma narrativa. Todo lançamento tem que ter uma narrativa. Senão você vai abrir uma live, vai tentar vender, vai dar ruim, não vai engajar, não vai atrair. Seu custo por lead vai ficar altíssimo e
Não dá resultado. Beleza? Então, quais são os três aqui? Eu falo para todo mundo que faz lançamento junto comigo. Nós precisamos de 3 elementos fundamentais para construir a narrativa, tá? 3 elementos que sem eles a gente vai gastar muito dinheiro, vai converter pouco, beleza? Quais são esses 3 elementos que você precisa ter? Então já marca aí, já anota. Dualidade, transformação e movimento. Dualidade, transformação e movimento. Isso daqui você não vai ver ninguém ensinando em lugar nenhum, tá? Porque isso daqui foi desenvolvido a partir dos lançamentos que eu escrevi e que eu fui tocando. Então eu vou até compartilhar minha tela aqui para mostrar aqui um roteirinho que eu tenho que passar para vocês. O que é esses 3 elementos? A dualidade, ela está muito relacionada com o inimigo comum. E hoje em dia, os lançamentos que dão errado, eles dão errado porque a pessoa sabe que tem que ter uma promessa, uma grande promessa, sabe que tem que ter uma Roma, né, que eles falam, sabe que tem que ter um inimigo comum também. Mas, quando você comunica essas duas coisas de forma desconectada, vai dar chabu, vai dar problema, não vai converter nem na página de captura do lead, beleza? Você precisa definir a dualidade. Então, beleza, tem um inimigo comum, só que você tem que traduzir para o lead que está acontecendo uma guerra, está acontecendo uma luta de X versus Y, caramba, hein? Y. O bem versus o mal, o velho versus o novo. É aqui, eu até deixei escrito aqui, ó, Luke versus o Vader, né? Luke Skywalker versus o Darth Vader. É a direita versus a esquerda, igual foi no lançamento aí do Novo Brasil, né? Então, há uma luta, uma guerra acontecendo. Por que que isso é importante? E por que que não basta só ter um inimigo comum? E não basta ter só uma promessa? Porque toda narrativa gira em torno de uma dualidade. Então, lá na sua página de captura, se só tem lá a promessa, aí as informações do evento, e lá embaixo tem o inimigo comum, e você usa o inimigo comum nas copies, no meio da live, não adianta de nada, não adianta de merda nenhuma, porque a pessoa não se conectou com a guerra, né? Ela ainda não saiu da zona de conforto. Pelo mercado estar mais inteligente em relação a lançamentos, as pessoas estão acostumadas a entrar nas páginas, se cadastrar e nunca mais ver nada. Não participar. Ela entra no grupo até, aí vê lá, putz, cara, 30 mensagens, ela pula, não vai ver nada, não vai ver nada. Por quê? Não houve antes um processo de aumento de consciência desse público. Então, quando a gente pega lá Monomito, né, Joseph Campbell, quando você pega aqui, deixa eu pegar uma imagem legalzinha aqui, com mais qualidade, para ficar de boinhas. Quando você pega aqui o Monomito, e aí o lançamento ele parte dessa jornada do herói, né? O seu lead, ele tá no mundo comum. Ele tá lá telando TikTok, Instagram, Facebook, e tá lá, beleza. Aí ele vê um negocinho que chama minimamente a atenção dele, é o seu lançamento. Vai ter uma narrativazinha lá, ele se cadastra, ele vai entrar no grupo e nunca mais vai ver nada. Por quê? Porque você precisa trazer para ele que está acontecendo alguma coisa. Não, a promessa de ganho, mesmo sendo muito boa, não é suficiente para tirar o lead do mundo comum e levar ele para a aventura, para a fase 2 aqui do ato 1 da jornada do herói. A promessa não é suficiente para isso. Antes da promessa tem que vir essa apresentação da guerra, do bem versus o mal, do velho versus o novo, do direita versus esquerda, etc, tá? De acordo com o que você vende. Então, ok, apresentei a dualidade para o meu lead. Agora ele sabe que tem algo acontecendo e vem a promessa. O segundo pilar, né, do meu método de construção de narrativa é a promessa e a transformação. Então, eu digo a transformação após a dualidade. Por quê? Eu falo para o lead que ele precisa passar pela luta do bem versus o mal para chegar em X, Y, Z, para chegar na promessa, para chegar no benefício, para chegar na Roma, certo? Não é somente eu me cadastrar para ter acesso a Roma. Você precisa aceitar o chamado do bem versus o mal.
Você precisa entrar nessa luta, e você precisa entrar nessa luta contra esse inimigo comum, o nós contra eles. Show? Então, a maioria dos lançamentos dão errado, tem uma boa promessa até, tem um bom inimigo comum, tem um bom estudo de persona, tem um bom anúncio, mas isso está desconectado. E só é conectado dessa forma aqui, quando você fala para o lead. Você precisa passar por isso daqui para chegar nesse benefício aqui, né? É aqui, ó. Lead está no mundo comum, tem uma dualidade, ele se recusa a enfrentar essa dualidade, é a recusa do chamado, mas ele encontra um mentor que pode ajudar ele a chegar na promessa X. Beleza? Então a promessa, ela tá depois da dualidade, depois que ele recusa o chamado, ele reluta, né? Relutância à mudança aqui. E aí vem a promessa. Então agora faz todo sentido. Agora ele tá mais engajado contigo. Agora, mesmo se ele não vê nada que você publicar lá no grupo, na comunidade do WhatsApp, mesmo que ele não lê nenhum e-mail que você mandar, sempre que ele olhar para você, ele vai lembrar disso. Ele vai lembrar, olha, tá acontecendo isso daqui, X versus Y. Eu posso alcançar essa grande promessa aqui, essa Roma, e esse cara aqui é o mentor. Esse cara é o mentor que vai falar sobre isso. Beleza? Arroz com couve? Arroz com couve. Ok, então, para escrever uma narrativa, você precisa contar essa jornada do herói. Lembrando, isso é muito importante, isso daqui é muito importante. O herói não é você. O herói é o lead, tá? Então, muita gente conta a história errado, porque ela se coloca como a heroína, o herói da história. E não é, não é. Toda pessoa que faz lançamento, o rosto do lançamento, a marca do lançamento, o expert, ele tem que ser o Yoda. O Yoda do Star Wars. Ele é o sábio, é o que vai dar as ferramentas, é o que vai treinar a pessoa para viver a jornada do herói. O herói é sempre o lead, é sempre a pessoa que está participando do lançamento, não você. Ok? Você é o sábio. Por mais que você seja o herói transformado. Você viveu também essa jornada, você é o herói transformado, mas agora você entrega as ferramentas, você entrega o caminho. Ok? Arroz com couve. Então, agora você entendeu. Não basta ter uma boa promessa, não basta ter um bom estudo de persona, não basta ter um inimigo comum. Você precisa conectar a dualidade antes da transformação, para que depois você venha com um terceiro ponto, que é movimento. Então, aí você vai me perguntar, beleza, se eu aplicar dualidade e transformação, eu vou aumentar a retenção dos meus lançamentos? Vai aumentar a participação de pessoas na live, vai diminuir o seu custo por lead com os criativos que falam sobre isso. Você vai fazer as pessoas chegarem com você até o pitch final, e aí na hora do pitch a pessoa vai falar, puxa, que legal, que topzera, que movimento bacana, que não sei o que lá, que evento top. Porém, se você não colocar isso daqui, se não colocar esse terceiro elemento aqui, as pessoas irão assistir o seu pitch, mas não irão se converter, não irão converter, não irão comprar, tá? Elas vão sair do evento falando, pô, que bacana, que topzera, mas não vai comprar. Por quê? Quando a gente fala pro herói, e isso é importante, tá? Quando a gente fala pro herói, tá acontecendo isso, ele se recusa, mas tem uma grande promessa e tem um mentor, e aí você faz o pitch, porque ele vai passar por todas essas coisas aqui, e aí você vai fazer o pitch. O pitch, você vai falar para ele, ó, agora você tem que tomar a decisão e se comprometer comigo, eu vou segurar a sua mão, parará, e tem isso, você vai ganhar isso, é área de membros, comunidade, beleza? Garantia. Mas, se no final do seu pitch ele tiver a sensação de que a grande promessa só beneficia ele, ele não vai comprar. É necessário que você adicione uma forte comunicação de movimento, que é qual é o impacto disso no mundo, qual é o impacto dessa decisão que ele está tomando agora nas pessoas ao redor dele, na família dele. Por que que isso é importante, galera? Porque agora que o mercado amadureceu bastante em relação à venda online, lançamento e tudo mais, então reduziram-se aquelas ofertas de
existe ainda, né? Mas reduziram-se aquelas ofertas de programa de treinamento de ganhar dinheiro, com ILR, e ganhar dinheiro fácil, e aposta, e produto de sedução, e produto de não sei o que lá. Esse tipo de produto, esse tipo de promessa e narrativa, ela comunica com um tipo de pessoa que está em uma das camadas da personalidade. Mas para você que está vendo esse vídeo, eu tenho certeza que você vende. Eu tenho certeza que o público que você vende, se você vende questões profissionais, se você vende treinamento para concurso, se você vende produto, serviço, produto relacionado com espiritualidade, relacionado com família, relacionado com coisas que são para além da própria pessoa, você vende para esse público aqui que está na sexta camada da personalidade, que é a motivação para ser útil, tá? A maioria das pessoas que, que estão tendo bons resultados, elas vendem para esse público aqui. É uma motivação para ser útil e aponta para uma sétima camada da personalidade, que é a motivação social. Ou seja, tá? Vamos conectar tudo isso daqui para ficar claro. Vamos lá, vamos lá. Aqui a gente está falando das 12 camadas da personalidade. Você vende para um público da sexta camada e a motivação de ação dele é uma motivação para ser útil. A sétima camada é motivação social. A quarta e a quinta camada é motivação de validação, ser aceito. E a quinta é motivação de teste de força. É aquela motivação da pessoa, normalmente do adolescente, mas tem muitas pessoas adultas que hoje ainda tá na quinta camada. Principalmente no Brasil. Aquela motivação de, pô, eu tenho voz e eu defendo isso, e levanto uma bandeira de não sei o que lá, e não sabe de nada, mas está levantando bandeira e gritando, etc. A maioria tá ou na quarta camada ou na quinta camada. Mas quando você vende um produto específico, com uma promessa específica, com um valor que é um pouco mais maduro, essa pessoa só vai tomar a decisão de compra, ou seja, de pagar 3 mil, 5 mil, 7 mil, ou até um high ticket de 15 mil, se ela entender que essa tomada de decisão vai impactar diretamente na família dela, nas pessoas ao redor. Ela vai ter a possibilidade de adquirir um conhecimento que vai ajudar outras pessoas, que vai ajudar a igreja, que vai ajudar a comunidade, vai ajudar, enfim. É aqui que você fala para a pessoa que essa tomada de decisão vai refletir num movimento que não é só eu ou você, mas centenas de pessoas estão vivendo isso. E essa sua tomada de decisão vai fazer com que outras e outras pessoas sejam beneficiadas também. Você também vai poder ter a chance de transformar a vida de outras pessoas. Entende? Você chama essa pessoa para esse impacto. Ok? Isso não está no monomito aqui, mas esse gancho de venda, ele precisa estar relacionado com o movimento. Beleza? Porque se a pessoa tiver a impressão de que, beleza, o benefício é só para mim, então depois eu vejo isso aí. Depois eu compro. Depois eu... bem legal que você falou tudo aí, nos 3 dias de lançamento, mas outro dia eu vejo isso daí. Não é tão prioritário agora. A prioridade agora é eu pegar esses 5 mil reais que eu compraria no seu produto e investir no negócio aqui para minha família aqui. Entende? Entende? Agora, quando você traz esse movimento, mostra que as pessoas ao redor dela serão beneficiadas. Beleza, eu vou colocar esses 5 mil aqui, porque eu vou desenvolver isso, e isso vai impactar aqui na família, na casa, e enfim. Beleza? Por quê? Porque essa pessoa, ela é movida por isso. É uma motivação para ser útil, uma motivação de impacto social. A sétima camada da personalidade é ações que são ações socialmente relevantes, ação socialmente relevante. Essa é a sétima camada da personalidade, relevante. Ok? Por isso tem que ter movimento na sua narrativa. Eu vou trazer exemplos práticos de como que é isso aqui em lançamentos que o pessoal faz no mercado, tá? Dualidade, transformação e movimento. Esse é o método, essas são os 3 pilares desse método de construção de narrativa, tá? Antes de eu passar o exemplo prático do último lançamento que eu escrevi, deixa eu te mostrar isso aqui com esse
Tô compartilhando a tela, tá? Com esse lançamento aqui, ó. Esse lançamento é do Aguiari, Barulho dos Bons. Dá uma olhada aí. Um minutinho. Fomos chamados para ir à frente, preparando o terreno, sem perder o foco. E os desafios já fazem parte da nossa rotina. Inclusive, são eles que nos movem. E não precisamos temer o erro, porque reconhecer e ajustar a rota é o que nos faz crescer e nos torna cada vez mais fortes. Entrega, superação, transformação. Esse é o nosso DNA. E o nosso compromisso é sermos a história certa que irá atrair as pessoas certas. Nossa missão não é silenciar o mal, mas potencializar o barulho dos bons. Beleza, chega. Aqui, então, o lançamento Barulho dos Bons, do Leandro Aguiari. E como você viu aqui no começo, ó, já vem chamando mesmo, ó. Fomos chamados para ir para frente, para abrir caminho. Então, aqui ele está falando com pessoas no sentido de, pô, vem desbravar isso daqui comigo, né? Fomos chamados para abrir o caminho para outras pessoas. E aqui você já consegue ver uma dualidade, né? Por quê? Aqui ele fala, ó, nossa missão não é silenciar o mal, mas potencializar o barulho dos bons. Então você vê a dualidade. O bem é o barulho dos maus versus o barulho dos bons. O grito dos maus versus o barulho dos bons. Você já vê uma dualidade aqui. Você já vê o chamado, você já vê o público, a narrativa. Olha só como o vídeo, uma pessoa pulando de paraquedas aqui, um cara na moto no deserto, aí tem uma pessoa no oceano aqui sozinha, o cara na lua. Porque ele tá realmente, essa narrativa tá realmente trazendo essa ideia de superação, de transformação, de mergulhar de cabeça, de se arriscar, de desbravar. Por quê? É o barulho dos bons. É o barulho dos bons. E aqui você já consegue ver também, ó. Aí aqui ele vai falar, ó, família, encontraram dentro de casa um propósito pelo qual lutar. Aí, estado da arte. E aqui no final, em algum momento aqui, ele vai falar do movimento, tá? Em algum momento ele vai falar do movimento. Vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos ver esse do Novo Brasil mesmo. O do Novo Brasil, básico também. Bem-vindo. Bem-vindos ao Novo Brasil. Então é o velho versus o novo, dualidade. Qual que é a transformação? Chegou a hora da Grande Guerra, então aqui, ó, literalmente o que eu falei para vocês, ó, chegou a hora da guerra de verdade. Da guerra de verdade. E a minha arma, parceiro, você está prestes a conhecer. E ó, ele não falou a arma aqui, mas beleza. Ele chamou o público para uma guerra, chamou o público para luta da dualidade do velho Brasil versus o novo Brasil. Não sei se tem a ver com, deve ter alguma coisa a ver com política aqui. E aqui o movimento, ó, hashtag Todos pela Educação. Então, durante a semana, o desafio, o Gilberto provavelmente vai dar uma... Na verdade, acho que esse lançamento já aconteceu, tá? Então, provavelmente ele deu uma grande ênfase dessa hashtag aqui, Todos pela Educação. E educação vai salvar o Brasil, educação que não sei o que lá. E você tem que estar junto com a gente. É o ano dos, sei lá, dos educadores, etc. Ok, beleza. Então, temos aqui atualidade, transformação e movimento. Vamos ver um outro aqui. Isso daqui acontece em narrativas que também não são para lançamento, né? Aqui no título do vídeo, eu falei narrativas de lançamento de produto físico ou digital. Porque isso daqui também é feito em manifesto. Então, talvez você tenha uma empresa e você está buscando um crescimento, você está fazendo algumas mudanças na sua empresa e você quer que as pessoas enxerguem de outra forma. Tem esse exemplo aqui da Apple. Olha, e aqui a gente consegue ver os 3 elementos da narrativa perfeita. Olha só. Provavelmente você já viu esse vídeo. Mas agora olha, identificando os 3 pontos. Here's to the crazy ones, the misfits,
The rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, Esse manifesto aqui foi um marco em todo o mercado, publicidade, marketing. Isso daqui inspirou muitas pessoas, mas nada mais é do que uma narrativa, certo? Aqui, pense diferente da Apple. Você consegue ver aqui que ele está criando uma clara dualidade. Os loucos, os gênios e os conformados. Os conformados e os inconformados. Os que aceitam o status quo e os que se e os que não aceitam, os que querem algo novo, os que querem os inconformados, os que não aceitam as coisas do jeito que estão, que querem mudança, que querem transformação, certo? Então você vê uma dualidade, você vê um movimento, o movimento é o pense diferente e a transformação, né? A transformação que fala no decorrer do vídeo. Quando a gente fala de transformação, principalmente para lançamento, aí é a promessa mesmo, tá? A sua promessa, a sua Roma, né? Eu trouxe aqui alguns outros exemplos, mas já deu para você entender a ideia. O último lançamento que eu escrevi, aí vem um bizu muito importante. Antes de eu falar desse bizu, clica aí em curtir, comenta, se inscreve. Toda semana vai ter um vídeo novo. Tamo junto. O último lançamento que eu escrevi chama Nova Era do RH. Ele foi para o Emprega, que é a startup que conecta profissional de RH com empresa de pequeno porte que precisa contratar. E esse lançamento, quando eu fui escrever a narrativa, definir a dualidade, a transformação e o movimento desse lançamento, antes de tudo, eu defini um tom a partir de uma música, né? Então, eu peguei aqui um estudo da persona, eu defini que a gente iria vender, só para você entender o contexto, tá? O Emprega é uma plataforma, então a gente vende como se fosse uma micro franquia de consultoria de RH para profissionais da área. Elas pagam uma adesão de R$ 5.000 hoje, atualmente R$ 5.000, para conseguir trabalhar de casa atendendo os próprios clientes. A gente vende para um público de 35 a 45 anos. O que acontece então? Esse público ele está no CLT há 10, 15 anos, ganhando 3, 3,5. É um público com 35 anos que já tem filho com 10, 12 anos. E essa mulher que trabalhou no CLT quase a vida inteira não acompanhou a infância dos filhos. E aí ela sente um eterno loop inconsciente de culpa, cansaço e ansiedade. E ao mesmo tempo, aquelas que optaram por não construir família pensam, cara, é isso, é essa vida que vale a pena ser vida? Eu retifico ou eu ratifico? Eu corrijo o que eu fiz até agora e busco um novo caminho, ou é só isso mesmo que é a vida? Enfim, então é para esse público que a gente comunica e que a gente vende, né? A promessa é trabalhar de casa, atender os próprios clientes e mais. Atendendo os próprios clientes, ela vai trabalhar menos e ganhar muito mais, porque vai ganhar por vaga, né? Então, a média que uma profissional de RH ganha lá no Emprega hoje é nessa casa aí dos 7, 10, 12, 15 mil reais por mês. Show! Então, dentro disso, eu fui escrever a copy, a narrativa do Nova Era, e eu pensei, cara, o que comunica com essa pessoa? E aí eu encontrei uma música. Deixa eu colocar aqui. Cadê? Encontrei uma música que você conhece, com certeza você vai lembrar. Beleza. A dualidade é o velho versus o novo.
A transformação é o trabalhar de casa e o movimento é o democratizar o RH. Então, ó, toda a narrativa foi escrita ouvindo a música, porque eu precisava criar esse ambiente para que saísse realmente algo que comunicasse com essa mulher que está nesse exato momento de decisão de retifico ou ratifico. E veio essa música aqui. Então agora escuta a história, escuta a narrativa com a música. A verdade é que a maioria dos profissionais de RH já estão há 10 anos na mesma empresa, pegando trem lotado, ficando 8 horas no escritório, fazendo dezenas de processos seletivos. Essas mulheres estão no limite. Aquelas que optaram por construir uma família vivem em um loop de culpa, cansaço e ansiedade. E aquelas que optaram por focar na carreira agora olham para trás e pensam: poxa, será que é tarde demais para mim? Essas mulheres estão no limite. E elas se perguntam: será que é só isso? Essa é a vida que vale a pena ser vivida? E a resposta é não. Não precisa ser assim. Existe um movimento acontecendo no mercado de RH que está possibilitando que esses profissionais consigam trabalhar de casa, passem mais tempo com os filhos, possam ter reconhecimento profissional que merecem. E nós estamos vivendo esse exato momento de ruptura entre o velho e o novo RH. Se isso faz sentido para você, você precisa fazer parte desse movimento. Você não está vendo esse vídeo por acaso. Você pode sim trabalhar da sua casa, você pode sim ter reconhecimento profissional, você pode sim ganhar bem, mas sem abandonar o que é mais importante. Sem abandonar os seus filhos, sem se sentir culpada por não conseguir ir numa reunião escolar, sem se sentir culpada por não conseguir ler uma cartinha ou ver um desenho que seu filho escreveu. Você pode trabalhar da sua casa, você pode dar atenção para sua família, você pode construir a sua história, ser protagonista da sua carreira aqui na nova era do RH. O velho já passou, o tradicional já passou, 8 horas no escritório já passou, 2 horas de transporte público já passou. Você pode viver o novo. E o novo começa aqui, começa agora. E não é só para você. Nós vamos democratizar o RH no Brasil, nós vamos diminuir o desemprego por meio do empreendedorismo. Não é só para você. Você vai atender os seus próprios clientes. Você vai conectar empresas que não têm RH com candidatos que estão procurando trabalho. E vai, e vai. Então, essa narrativa foi escrita ouvindo aqui, ó, Interestelar. Interestelar. Então, percebe? Percebe? E aí saiu essa LP, aí saiu as copies, aí saiu os criativos, saiu os 3 CPLs. Então você vê aqui, ó, uma mulher abraçando um filho, a nova era da RH, um logo mais emocional. Você vê uma luz ali de fundo e o tom, olha o marrom. Se você pegar aqui o Interestelar, em imagem mesmo, aquelas primeiras cenas é isso. É o marrom aqui, ó. Aqui, ó. Essas primeiras cenas aqui, ó, que tá ele e a filha lá na casa e tal. É isso aqui, ó. Pegar até paleta de cores, tá tudo relacionado. Aqui, ó. Esse movimento aqui. É isso, tá? E aí saiu a nova era do RH. Então, beleza, notícias, benefícios, big numbers, depoimentos e vai, certo? O expert. Então, esse foi o lançamento que a gente teve 20% de engajamento, 20% de participação nas lives. Isso é muito louco porque a taxa média do mercado hoje é 8, 10%, né? Aqui a gente teve uma taxa de engajamento altíssima, retenção altíssima também. Por quê?
uma dualidade, há um velho e um novo acontecendo agora. É uma ruptura. Nós estamos vivendo o exato momento de ruptura entre o velho RH e o novo RH. E aqui no novo RH, você vai ter a oportunidade de trabalhar da sua casa. Aí vem a promessa. A promessa que é essa aqui, ó. Trabalhe de casa e ganhe de 5 a 15 mil por mês com recrutamento e seleção. E aí vem o movimento. Não, isso vai transformar a sua vida, mas vai transformar principalmente a vida da sua família e a vida das pessoas ao seu redor. É um movimento. Você não tá sozinha. E bala. Show! Então é isso. O que é narrativa você entendeu aqui nesse vídeo. Como definir a narrativa você também entendeu. Bizu, importante. Pensem em toda essa questão artística mesmo para você escrever uma boa narrativa. Pensa na música, no tom de voz, no tom de discurso, o que você vai fazer, como que você vai fazer, o que vai conectar com ela, qual o tipo de música de fundo, igual a gente viu ali do Aguiar, viu do Gilberto Augusto, as cenas, os cenários, tudo isso impacta, influencia e começa pela dualidade, vai para a promessa e depois para o movimento. Para tirar o herói do mundo comum é só um chamado de luta, de guerra, bem versus o mal. Aí depois ele entende que fazendo participação dessa luta, entrando nessa luta, ele vai ter uma grande promessa, um benefício. Aí ele vai relutar, mas ele vai encontrar um mentor. Aí na hora do pitch, quando ele precisa tomar aquela decisão maior, que é o check-out, ele precisa entender que ele assumir esse risco e esse compromisso não vai só mudar a vida dele, mas vai mudar a vida da família dele, das pessoas ao redor dele, porque essa é a motivação dele. Provavelmente você vende para um público que está na 6ª camada da personalidade, motivação para ser útil, motivação de ações socialmente relevantes. E é isso. Fechou? Tamo junto, quebra tudo, manda bala. Se você faz lançamento, tá com dificuldade, precisa de um diagnóstico, precisa bater um papo, vou deixar um link aqui para você se cadastrar e agendar uma mentoria, uma consultoria gratuita, aí a gente bate um papo, eu entendo o seu lançamento, o que você já tem. E é isso. Tamo junto, valeu, obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.